Fala galera, estamos aqui mais uma vez para apresentar um assunto um pouco polêmico, um pouco ou muito? A gente tem que parar de achar que todo o assunto tratado aqui é pouco polêmico, eles são sempre muito polêmicos. Verdade. Exato. Principalmente dependendo de quem assiste, pode ficar cada vez mais polêmico ou você pode simplesmente mudar o canal. A ideia é que hoje você não faça isso, você mesmo que está aí querendo pesquisar outra coisa, pode parar, nós vamos falar de teologia da prosperidade. Sim. Espero que você fique rico com esse conteúdo. Exato. Mas que seja uma riqueza proveniente de Deus e não de Satanás, como é essa teologia. Eita ferro. Começou bem o vídeo hoje. Já começou na jugular, assim. Roda a vinheta. A teologia da prosperidade, apesar dela estar um pouquinho mais, digamos, quietinha na dela, ela continua sendo pregada, principalmente nesse contexto brasileiro em que vivemos. A coisa é séria e ela é uma praga que se prolifera mais do que ela deveria ser combatida. É só você ligar a TV e ver na maioria das igrejas por aí essa teologia ser tão minuciosamente pregada e espalhada por essas igrejas. E na maioria delas de cunho neopentecostal. E é uma teologia totalmente descarada, né? Eles falam do evangelho como se fossem os maiores conhecedores do mundo. E as pessoas, e várias pessoas vão a essas igrejas achando que vão receber algo de muito bom e algo de Deus. Da parte de Deus. O que a gente precisa primeiro tomar ciência, pelo fato dessa vã sutileza de doutrina e de pregação crescer tanto, isso se dá porque é necessário que haja uma quantidade, como se isso realmente fosse a prova de que uma qualidade a respeito da vida com Deus seja proveniente dessas igrejas. Isso aqui já é o engano inicial. O crescimento não garante a qualidade de vida espiritual dos membros da igreja. Ou seja, multidões não significam vidas convertidas a Deus. O próprio Jesus, ele já falava para as pessoas, né, que ele alimentava, ele pregava a palavra, ele anunciava o evangelho dele mesmo e curava as pessoas, mas quando a coisa foi ficando cada vez mais estreita, ele percebeu que as pessoas estavam ali atrás de comerem ou de receberem um milagre, porque a pregação era dura e ninguém não queria ficar. E ele não só percebia, ele sabia nos corações delas, nas mentes delas, o que elas desejavam. E a única coisa que elas buscavam em Cristo era bens materiais, bens financeiros ou benécias ali para aquele momento, seja uma cura, seja um alimento ou seja algo que fosse momentâneo, algo tão transitório quanto a vida deles. Ou seja, Jesus Cristo, ele não era o fim pelo qual as pessoas adoravam ele. Ele era o meio pelo qual elas conseguiam alguma recompensa. A única coisa que eles desejavam buscar não era os ensinamentos de Cristo. Não era participar da comunhão com aquele povo e de conhecer cada vez mais a Deus. Mas sim, eles buscavam as bênçãos, as pseudo-bênçãos que eles poderiam receber de Cristo se o seguissem. Mas qual o problema, então, da teologia da prosperidade? Primeiro que a teologia da prosperidade, ela poderia ser facilmente trocada, esse termo poderia ser trocado por teologia do egocentrismo, da necessidade pessoal e do narcisismo absurdo. Entendo, hoje a teologia da prosperidade ela ficou tão descarada e ela foi tão massacrada nesses últimos anos com críticas, principalmente da parte da mídia e da parte secular do Brasil, até porque é descarado uma pessoa ela cobrar pra possivelmente abençoar uma outra pessoa só em tocar os pés dela. Isso é um absurdo. O lencinho da salvação. Ou o lencinho da salvação, entre outras coisas. Esses absurdos que eles fazem, de pegar objetos e vender esses objetos como se fossem algo na vida, algo que traria alguma bênção para a vida daquelas pessoas faz que estariam recebendo. óleo da cura. Faz Seria aquela oração em aquela cima. famosa macumba gospel. Mas é verdade, uma vez a gente já falou aqui sobre fé ritualística e que nesse tempo a teologia da prosperidade ela vai cada vez mais querer evidências externas de que o cristão ele realmente está sendo abençoado por Deus, o que é um problema absurdo, ainda que eles tenham como base o patriarcado do Antigo Testamento, a vida de Abraão, de Moisés, de outros heróis da fé que tinham grandes posses, que tinham a bênção de Deus que os seguia para o contexto daquela época. A gente precisa entender que o evangelho ele vai se voltar para a pessoa de Jesus que não tinha nem onde cair, morto não seria a palavra, mas não teria onde encostar a sua cabeça e nasceu no meio de uma manjedoura, não tinha carro alegórico, só tinha um jumentinho Deus mesmo. vindo ser servo. Ainda, Exatamente. E que andou entre a escória da humanidade. A discrepância da teologia da prosperidade em relação ao que o evangelho nos ensina
ensina é tão absurda, mas tão absurda que hoje ela está sendo mascarada por outros caminhos, para que a igreja ela faça essa associação de que uma vida com Deus ela vai refletir nos seus bens, nas suas economias e tudo mais, isentando a pessoa de uma integridade financeira, mas colocando ela no patamar de que possa ostentar. E daí vira um... Não, pior ainda, dizendo que Deus ele é obrigado a dar os bens às pessoas. Exatamente. Se você orar a Deus pedindo bens para ser rico, ele é obrigado a te dar a riqueza. 1 Timóteo 6, do versículo 3 ao 10. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações, sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Obrigado por esse vídeo, pessoal. Foi um prazer. Acabou. Autoexplicativo, né? Não tem mais o que se falar. Não, tem sim. É essa a doutrina da prosperidade. A inflamação da carne no sentido de cobiça, em buscar não só riquezas materiais como dinheiro, carro, mansões, iates, mulheres, não só isso. A busca... Ninguém pegou essa piada do pica-pau. A busca... Vai, pode você se voltar. contém, Foi mal. cara. Não tinha como. Mansão, mulheres, iates. A teologia da prosperidade gera essa busca não só de bens materiais, mas também de fama, saúde, poder e qualquer coisa que traga um benefício ou um conforto para sua vida terrena. E é tudo momentâneo, tudo para essa vida, a vida terrena e transitória. Ou seja, se a teologia da prosperidade, esses pastores por aí, não vou dizer o nome, mas você deve saber quem eu estou dizendo, eles pregam outras doutrinas, quer dizer o quê? Que a sua igreja, não especificamente a sua igreja, mas essa doutrina que eles pregam é totalmente satânica. 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 Sim, satânica. A palavra diz isso. É interessante a gente perceber que nesse mesmo contexto em que Paulo adverte Timóteo, a igreja que ele está liderando, a respeito da ganância e do amor ao dinheiro, ele também está falando de uma arrogância que faz com que as pessoas elas deturpem a verdade, a sã palavra de Deus, como o Rafa falou nesse versículo 3. Consequentemente, elas vão desaguar numa ganância e numa maneira de sair lucrando a respeito do que pode parecer a palavra de Deus, mas que não é a palavra de Deus. É procedência do maligno, sem dúvida. Totalmente. É tão perigoso essa sutileza de palavras que faz com que os fiéis, os membros de uma determinada igreja, acreditem que estejam realmente servindo a Deus de maneira correta, porque eles recebem dos seus líderes uma doutrina que fala assim, olha, para toda bênção que for profetizada sobre você, que for... toda palavra profética que for decretada sobre você tem uma bênção que precisa ser selada com uma oferta. Cara, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Existe um sangue de um cordeiro e de um rei que é tão poderoso e que é o dono do ouro e da prata, que está sobre nossas cabeças e que nos colocou mandatos de governo desde Adão, para que a gente tivesse apenas a certeza, através da sua palavra, que nos promete que Ele conhece as nossas necessidades e que Ele não deixaria faltar nada. Lá em Hebreus 13, Paulo ele vai falar assim, ó, que sejam a vossa vida sem amor ao dinheiro. Contentai-vos com aquilo que vocês tendem. Vai totalmente contra uma vida que você precisa ter um carro do ano, que você precisa ter muito dinheiro no banco, com a desculpa até de ser generoso, mas não cai nessa não, tá? A generosidade, ela parte principalmente das pessoas que são simples, que é aquilo que Jesus vai ensinando. Se você tem duas capas, dá uma para quem não tem e tudo mais, da légua. Jesus Cristo também falou em Marcos 10
que é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, é impossível ao homem entrar no reino dos céus. É impossível. É impossível. A partir do momento que é impossível, a quem que é possível? Deus. Deus é o único que pode nos levar ao céu. Deus é através de Jesus Cristo. Cristo é o único que pode nos levar ao céu. Então, por que essa nossa indagação? Por que um pregador que se diz do evangelho, que se diz se preocupar com o evangelho, ele prega uma doutrina que é mais difícil, as pessoas entrarem no reino dos céus? Por que será? É um absurdo, porque o que acontece? O coração do homem, seja ele pobre ou seja ele já rico, mediante a palavra de Deus, ele tá sempre cada vez mais voltado para possuir coisas. Meu Deus, eu tinha tirado isso. E exatamente isso que o Rafael falou. Não é um evangelho, não é o evangelho de Cristo. É outro evangelho. E é isso que a maioria das heresias fazem. Pegam a palavra de Deus, as verdades que são absolutas e distorcem. Mercadejam, barganham essas verdades, misturam heresias e falsos ensinamentos e dão para o povo. É tão fácil aceitar falsos ensinamentos, é tão fácil ser agraciado com doutrinas que inflam o nosso ego, que inflam o nosso egoísmo, que tendem a alimentar a nossa carne. E é isso que a teologia da prosperidade faz. Alimenta a sua incessante busca pelo pecado. O pecado da ganância. O pecado pelo amor ao dinheiro e o amor a esse mundo. Eu faço mais uma pergunta. Por que esses pregadores que se dizem se preocupar tanto com o evangelho, eles pregam uma doutrina que faz as pessoas cometerem suicídio espiritual? Por que a será? palavra nos diz que pregadores que pregam um evangelho que não é o evangelho de Cristo são anátemas, amaldiçoados. Malditos. Malditos sejam esses pregadores da teologia da prosperidade. Malditos sejam todos os pregadores que falam contra o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o que tem poder para salvar vidas. Os evangelhos que são pregados na maioria das igrejas são evangelhos que tiram vidas, que dão teologias e dão doutrinas para as pessoas se enforcarem, se deleitarem com seus próprios pecados. E é isso que esses pregadores têm feito. O texto diz que esses homens, eles se deleitam nas suas cobiças e buscam isso, porque esses pregadores oferecem. Até uma coisa que a gente estava conversando, né, Eve? É muito mais fácil você buscar ser rico e não querer sofrimento para sua vida. É muito mais fácil. A autoproteção muito mais fácil, porque é só eu orar para Deus que ele vai ser obrigado a me dar o que eu quero. É muito mais difícil quando o lucro da nossa vida não é o dinheiro, mas Cristo. A nossa vida passa a ser em adoração a Cristo. É muito mais difícil isso. Por isso que as pessoas não querem passar por sofrimento. Sofrimento que eu digo independente da situação da minha vida. Se eu sou rico, se eu sou pobre, sim, eu vou viver para Cristo. E lá em Filipenses 1:21 vai dizer isso: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A ideia desse texto não é que se você morrer vai dar menos despesa e daí isso é mais lucrativo. Não, a ideia não é essa. A ideia é de que o apóstolo ele juntou tanto tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, onde a ferrugem também não corrói, que ele é mais lucrativo que ele viva e que ele morra para gozar dessas coisas, né? Para gozar dessas coisas que são eternas. São futuras. Gente, esse vídeo é um alerta para você que talvez não saiba, mas que precisa começar a perceber se na sua igreja as coisas estão sempre envolvidas com dinheiro de uma maneira de autopromoção, como se houvesse uma troca espiritual. É impossível. Uma barganha com Deus. É impossível. Tem uma frase do John Piper que cai como uma luva para esses pregadores. Diz o seguinte: a grande tragédia da pregação da prosperidade é que uma pessoa não tem que ser acordada espiritualmente para abraçá-la. Ela precisa apenas ser gananciosa. Não precisa mais de vídeo aqui, gente. Acho que já deu. Concluído. Esse evangelho que Paulo prega em Filipenses 1:21, viver é Cristo e morrer é lucro, é morrer para as coisas do mundo, para as coisas transitórias, e viver Cristo, ganhando coisas eternas, a glória eterna. Esses pregadores e esses homens que buscam essas doutrinas, buscam coisas para essa vida, buscam glórias para cá, para a vida terrena. Pare de buscar essas glórias terrenas, que acabam rápido, que só fica nessa vida. Busque as glórias de Deus, a glória que é eterna. Busque o evangelho. Não negocie com o pecado. Não negocie com a falsa teologia da prosperidade. E tema a Deus, que é Senhor da vida e tem poder para jogar no inferno. Tema a esse Deus. Busque-o. Busque a glória de Deus e não a sua.
E eu concluo dizendo a seguinte frase: se a teologia da prosperidade tem sido o alvo da sua vida, você não está buscando a verdadeira conversão. E você não está buscando o verdadeiro evangelho. Reconheça o seu pecado. Leia a Bíblia. Você vai ver o quão errado e o quão pecaminoso é esse mundo de bênçãos, de bênçãos e de bênçãos, e nunca voltado para o amor sacrificial que a gente tem que ter uns pelos outros e também de adoração a Deus. Como diria um grande amigo meu chamado Sir Vinícius Lago, meias verdades são grandes mentiras. Você que prosperou até aqui, que ganhou bênçãos e bênçãos, e que buscou riquezas nesse vídeo, Aleluia. aleluia, irmão. Cele com essa curtida, com um compartilhamento. Se inscreva nesse canal e eu tenho certeza que Deus vai querer te abençoar. E eu tenho certeza que você vai se amarrar nos outros vídeos, hein? É isso aí. Você não vai se arrepender. É brincadeira, galera. Brincadeiras à parte. Muito obrigado por vocês estarem até aqui. Obrigado pelas curtidas. Jesus amado. Por vocês acompanharem esse canal que tanto dá trabalho pra gente, mas glorifica a Deus. Continua nos seguindo, nos acompanhando. E é isso aí. Deus abençoe. Apenas faça isso e espere, porque quem honra, honra. I won't get to see you tonight.